Toda semana eu fazia sempre a mesma coisa. Abria o gerenciador de anúncio, copiava dado de custo por compra de um lugar, jogava no outro, pegava a quantidade de vendas da plataforma de pagamento, jogava na planilha, abria outra aba depois do evento, pegava o comparecimento, jogava na planilha para preencher. Enfim, era umas 5, 6 abas ou mais, e olha lá. Todo dia eu tinha que fazer isso se eu quisesse acompanhar o lançamento diariamente e às vezes mais de uma vez por dia. E esse era o meu sistema de lançamento, de gestão de lançamento pago. Pegar de diferentes lugares e jogar para uma planilha. E eu sei que o seu é assim também. Então esse vídeo é para você. Esse vídeo é sobre como eu cansei de ficar preenchendo a planilha na mão e o que eu fiz para substituir isso. Eu estou construindo uma agência, certo, de lançamentos, e nos nossos lançamentos aqui a gente investe dezenas, às vezes centenas de milhares de reais. A gente opera o tráfego, monta toda a infraestrutura para o lançamento funcionar, acompanha o funil do cliente, todos os itens do funil, aonde a gente precisa ajustar os ponteiros ali para a gente melhorar o nosso resultado. E a metodologia do que a gente tem que fazer dentro de um lançamento pago, a gente domina, certo? A gente sabe exatamente cada ponto a gente tem que apertar para melhorar o resultado lá na frente. Mas para a gente poder fazer essa análise dos resultados, a gente precisa ter os dados, certo? E esse cruzamento de dados era feito justamente nessa planilha. E aí, diariamente, como eu falei até várias vezes no dia, a gente tinha que fazer todo esse trabalho de pegar os dados de diversas fontes, jogar na planilha para a planilha fazer os cálculos ali e mostrar a janela ali de como o lançamento está naquele momento. Então aconteceu uma venda, aquilo ali já mudou. Eu já teria que pegar o dado novamente para jogar na planilha. E todo mundo ao meu redor faz basicamente a mesma coisa. Eu faço parte de alguns grupos de mentoria e eu vejo que a galera majoritariamente usa planilha para acompanhar os resultados dos seus lançamentos. Só que se você parar para pensar, é uma coisa absurda, né? A gente está investindo centenas de milhares de reais, certo? Não só eu, outras pessoas, e a gente acompanha os resultados de uma maneira totalmente arcaica, né? Isso quem acompanha, porque tem gente que espera o resultado lá no final para ver como é que foi e só faz o batimento dos dados no final. O valor do investimento que a gente está investindo é tão alto que aquilo ali tem que ser acompanhado diariamente. E o problema real, às vezes não é nem a planilha em si, mas é o que ela não faz, certo? Porque tem coisa que a planilha não vai ser possível fazer mesmo. Ou para fazer dá muito trabalho que acaba não valendo a pena. Por exemplo, se eu tenho um CPA de 40 reais, por exemplo. Ele é bom ou ele é ruim? Sei, depende do ticket que a gente está tendo de vendas. E a planilha ela não vai ter como calcular o ticket, a não ser que você coloque todos os dados de compra dentro da planilha. Ou você vai lá todo dia e calcule o ticket médio que está rolando naquele momento para poder preencher a planilha com o valor de ticket médio, que já é mais trabalho ainda, porque o ticket médio ele vai se movimentando à medida que os lotes vão aumentando. O ticket também vai depender do nicho. Vai ter nicho que vai trabalhar com ticket maior, outros com ticket menor. E isso vai depender exatamente disso, do nicho, do mercado, da sazonalidade, entre outras coisas. É um número simplesmente solto, sem contexto nenhum. E não é um dado em tempo real, né? Ele é um dado estático de um momento de análise, que a partir do momento que você coletou aquele dado, ele já pode não ser verdade, porque pode ter entrado dado recente e quando você atualiza a página, o dado já muda, né? E esse trabalho, ele não escala. Se você gerencia um lançamento, até dá para você fazer isso. Mas se você tem 2, 3, aí você já precisa de ter um time só fazendo isso, pegando dados de diferentes fontes e jogando na planilha para quando você acessar a planilha, ela já está tudo preenchida com algum delay ainda. E ainda envolve o erro humano. Você depende dessa uma pessoa que vai estar fazendo esse trabalho de coleta de dados não errar. Porque se ela errar, você pode estar tomando as decisões do seu lançamento em cima de um dado que não é verídico, porque uma pessoa digitou o número errado, entendeu? Então chegou um momento que eu olhei aquilo ali e falei, não, eu me recuso a fazer isso, eu me recuso a trabalhar dessa forma. Principalmente porque eu trabalhei como desenvolvedor por mais de 10 anos, tenho experiência em sistemas complexos de sistemas bancários, já trabalhei com movimentação, juntando informações de diversos lugares e isso, para mim, trabalhar com esse nível de volume financeiro de uma forma tão arcaica, para mim isso não conversa, não faz sentido, entendeu? Para o meu histórico, né, de trabalho. E aí é um raciocínio muito simples, né? Se a gente sabe que existe API para tudo, existe API que coleta os dados da meta, existe a API que notifica pagamento, existe dados que são exportados pela plataforma de reuniões, ou seja, você consegue conectar tudo isso em um lugar só e trabalhar de uma forma mais inteligente, que não seja você indo manualmente nos lugares pegar isso. Se você assistir meus vídeos aqui, você já tem esse histórico que eu gosto muito de conectar as ferramentas, diferentes ferramentas, para poder trazer um resultado prático para a gente. E aí foi por isso que eu construí essa ferramenta
aqui que eu vou mostrar agora. O que eu queria era simples, relativamente simples, e começou com uma ideia simples, que era dar visibilidade a esses dados do lançamento. Eu precisava saber a qualquer momento a situação do lançamento, certo? E é basicamente isso que a gente tem aqui nesse dashboard que você está vendo agora. E o sistema ele começou com essa tela de métricas aqui essenciais, certo? Aqui, não sei se você entende da metodologia de lançamento pago, mas se você está assistindo esse vídeo, provavelmente sim. Então aqui a gente tem as métricas de ingresso. Sem abrir aba nenhuma, apenas abrindo essa aba do sistema, eu consigo saber quantos ingressos eu já vendi no período, que a gente tem um período de captação, certo? Então, eu sei quantas vendas, quantos ingressos eu já vendi nesse período de captação. Nesse evento, por exemplo, a gente pode ver que a gente já bateu a meta, pois o sistema ele mostra tanto a visão do atual quanto a visão do planejado. Antes de um lançamento, a gente faz um planejamento, que a gente fazia também na planilha, mas agora a gente faz tudo via sistema e o sistema já mostra, opa, a gente tinha esse valor de planejado e a gente já estourou ele, ou não, a gente ainda está em 50%, né? E aqui ele mostra também os valores financeiros. Eu tinha uma expectativa de faturar só com o ingresso esse valor e na realidade a gente bateu esse valor aqui. A gente tem um valor histórico dos últimos 3 eventos, ele calcula uma média do histórico de quantos ingressos a gente vendeu nos últimos 3 eventos e coloca aqui para a gente ter um comparativo, que é aquela ideia que a gente falou do comparativo. Na planilha a gente não tem como ter ideia. Eu estou indo bem? Não sei. Qual é o meu histórico? Também não sei. Eu tenho que abrir a outra planilha, aí eu já tenho que botar um do lado do outro e ficar olhando qual era o meu histórico, qual é o que está agora, e isso para cada variável. E aqui a gente já mostra item a item essas informações. Gravações, eu tenho um percentual de gravação que a gente já vendeu baseado na meta, ou seja, eu tenho uma meta aqui de 418 e já vendi 548. E aqui é a mesma coisa, os valores financeiros que a gente esperava ganhar, isso lá feito no planejamento. Por exemplo, o nosso planejamento era vender 20% de gravação. A gente já bateu 25%, ou seja, a gente está acima da média, que o nosso histórico é de 16%. E a mesma coisa para o order bump. Upsell a gente não trabalha, mas ele tem essa opção de pegar um produto de upsell. E aqui a gente também consegue ver, integrado com a meta, o valor de investimento, certo? E o faturamento só no período de captação. Aqui ainda tem o período do carrinho aberto que a gente ainda vai trabalhar, certo? E aqui mostra o ticket médio que a gente está trabalhando. Tem também o histórico do ticket médio, certo? E aqui mostra também informações sobre o ticket médio e o custo de aquisição. Além disso, a gente também tem uma análise que mostra dia a dia o que é que está acontecendo no nosso lançamento. Isso é uma coisa que na planilha dá para fazer, mas é muito difícil, pô. É muito complexo para você ter esse nível de detalhe na planilha. Você tem que ficar trazendo os dados para a planilha ou fazer uma automação no N8N que vai resolver isso, entendeu? Mas aqui a gente consegue ver os valores de investimento que a gente está tendo, que é essa linha aqui laranja, certo? Diariamente, quanto a gente está investindo lá no Meta, certo? Desse investimento, quantos page views a gente está gerando? Ele já mostra aqui. E qual a taxa de conversão a gente está tendo, que é esse azul, esse verde, beleza? Aí a gente consegue ver a taxa de conversão dia a dia e eu consigo saber, putz, aqui desse dia para esse caiu muito a taxa de conversão, que foi o que aconteceu. Aqui eu já sei o que é, porque a gente teve uma virada de lote e é natural que aconteça essa queda de conversão, porque o valor do lote aumentou. Mas se é uma coisa que não é numa virada de lote, isso já vai me chamar a atenção. Só de eu abrir a tela, eu ver, opa, o que foi que aconteceu aqui? De um dia para o outro, a conversão baixou tanto. E aí eu vou olhar, será que tem algum problema na minha página? Será que, putz, está com algum problema de acessar? Ou a API ou a Meta está com algum problema que não está distribuindo meus anúncios? Você já consegue tomar decisões aqui só de bater o olho no gráfico, entendeu? E aqui a gente tem os dados de vendas de ingressos, de vendas de gravação e vendas de order bumps por dia, né? E a gente consegue acompanhar dia a dia como é que a gente está indo e uma média do todo o período, certo? Desses 21 dias que a gente está aqui, ainda falta alguns dias para acabar a fase de captação, mas ele já mostra aqui. E aqui do lado ele mostra mais ou menos as origens, de onde está vindo essas vendas, certo? Percentual de vendas que vem de anúncio, percentual de vendas que vem do orgânico, que vem do Active Campaign, que é e-mail, que vem do WhatsApp, vem do YouTube e outras formas de venda, certo? Que são menores que nem aparece aqui. Qual conteúdo está trazendo mais vendas? E aqui ele vai mostrar que é esse aqui são anúncios, certo? Esse aqui é da bio, que é do orgânico, e aqui é anúncio também e outros que vai entrar em outras também modalidades. E aqui as formas de pagamento, o percentual de cada forma de pagamento representada no período de captação. Outra coisa que a gente tem aqui é o custo de aquisição por dia, que é outra coisa que é muito importante dentro do lançamento, que é a gente saber o que é que a gente está fazendo que está reduzindo o nosso custo de aquisição. Além da conversão
aquisição, uma coisa muito importante que a gente tenta diminuir ao máximo é o custo de aquisição. Por exemplo, eu sei que ao longo do tempo, como os lotes aumentam, eu vou ter um custo de aquisição maior, porque a Meta vai cobrar mais para vender isso, porque é até mais caro o produto. Mas eu consigo ver aqui, ó, vocês vão perceber que eu tenho uma curva descendente aqui, nesse período. E uma curva ascendente da conversão, ou seja, nesse período a gente fez alguma coisa diferente que a gente vendeu mais e diminuiu o custo de aquisição, ou seja, gastando o mesmo dinheiro a gente trouxe mais pessoas. O que foi isso? Foi uma ação que a gente fez aqui, que a gente realmente vendeu mais e a gente consegue ver aqui que está surtindo efeito, certo? E essa é só a ponta do iceberg do sistema, certo? A gente tem ainda uma tela de previsão de vendas, certo? Depois eu faço outros vídeos mostrando especificamente cada funcionalidade dessa. Mas a gente tem uma tela de previsão de vendas que, baseado no histórico dos lançamentos do usuário, a gente consegue ter uma perspectiva se o lançamento está indo bem ou se está indo mal, certo? A gente tem a tela de produto principal, não abri aqui, que aqui a gente faz toda a análise pós-abertura de carrinho, certo? Essa tela vai mostrar o percentual de vendas, tudo relacionado a vendas do produto principal e em diversas formas de análise. Por exemplo, eu tenho aqui a conversão do produto principal por faixa de preço. Qual é a faixa de preço que vende mais? Aqui é uma análise que eu já fiz em outros lançamentos, que é abaixo de R$20 a gente vende menos e acima de R$20 a gente vende mais. Mas aqui você consegue mover esse cohort aqui para a gente poder, eu quero analisar quem paga mais de 40, menos de 40, e aí você pode brincar com isso aqui. Eu tenho um percentual de vendas por lote, eu sei quantas pessoas estão vendendo isso, isso é tudo automático, pessoal. Você não vai ter que fazer nada assim, só uma integração aqui se você quiser saber a presença, mas fora isso, todas as vendas vão entrando, isso aqui já vai alimentando o sistema à medida que as vendas vão entrando, entendeu? É tudo automático. Tem uma análise cross-sell que a gente vai analisar a conversão das pessoas que compraram só ingresso, as pessoas que compraram ingresso mais gravação, as pessoas que compraram ingresso mais gravação mais order bump, e por aí vai, para a gente fazer diferentes análises em cima do público comprador, né? E isso a gente usa para tomar decisão em cima dos próximos lançamentos. Outra funcionalidade que a gente tem aqui é o de presença. Essa é onde a gente vai fazer uma importação, mas a gente já está pensando em inserir isso, uma integração com o Zoom, certo? E aqui não tem nada porque nesse lançamento a gente não tem ainda o carrinho aberto. Mas como eu falei, a gente consegue facilmente mudar de um lançamento para o outro. Por exemplo, eu vou aqui e vou mudar para o lançamento anterior. E aqui a gente já consegue ver o total de presentes, a taxa de match. O que é isso, o match? É as pessoas que foram identificadas no sistema como compradoras. Ou seja, tem 25% de pessoas aí mais ou menos que o sistema não identificou como compradoras, né? Pode ser pessoas que vieram sem ter pago, mas também pode ser só uma pessoa que botou o link errado lá, o e-mail errado, né? O tempo médio de permanência dessas pessoas no evento e a conversão do produto principal das pessoas que compraram o ingresso. E aqui a gente tem a curva de presença dos alunos ao longo do dia, a gente tem a conversão por tempo de permanência, ou seja, eu sei que quem assiste mais workshop compra mais. Então eu tenho que incentivar as pessoas a ficarem mais, que a chance delas irem para o produto principal é maior. Ou seja, a gente tem uma infinidade de funcionalidades aqui, certo? Cadastro de eventos, cadastro de conta de anúncio para poder trazer os dados do Facebook. Temos as ferramentas de lote ouro, que é o que a gente usa para fazer as nossas campanhas, que deu aquela baixa de CAC lá que vocês puderam ver nos gráficos, e por aí vai. Enfim, isso aqui é só um overview para você ver como funciona o sistema. E aí, deixa eu ser sincero com você, né? Como é que eu imagino que você deve fazer por aí? Imagino que você quer analisar esses dados. Você pede para o seu time, né? Manda uma mensagem lá no Slack ou no WhatsApp, depende de onde você gerencia o seu time. E aí fala pro cara do tráfego puxar os dados do tráfego, preencher a planilha. Pede para a pessoa de infra puxar os dados da Hotmart ou da plataforma de pagamento que você usa. E isso jogar na planilha. E aí, ou você ou outra pessoa vai ter que fazer vários próprios lá, manipular a planilha. Se você for um expert em planilha, talvez seja até fácil, né? Mas eu confesso que tenho uma certa dificuldade para fazer essas coisas em planilha. E mesmo assim, você ainda tem aquelas limitações que a gente já conversou lá no começo do vídeo, que é de ainda assim está limitado pela quantidade de análise que você pode fazer. E isso você, se quiser, não sei se faz várias vezes por dia, né? Mas eu gosto de estar de olho no lançamento várias vezes ao dia para eu poder ajustar os parafusos ali ao longo do dia. Não sei como é que quem faz com a planilha faz isso, né? Agora, como é o meu modo de trabalho? Eu simplesmente, de manhã, primeira coisa que eu faço, abrir o sistema, olho como é que estão os dados, vejo se tem alguma coisa fora do normal, e se tiver alguma coisa fora do normal, eu já tomo a decisão
para poder corrigir o que está fora do normal. E simples assim, não preciso sair preenchendo nada, eu só abro o sistema, faço login e vejo os dados como é que eles estão acontecendo. Basicamente isso. E eu poderia construir isso e deixar interno somente para os meus clientes, somente para a minha agência. Mas eu decidi construir isso, mostrar em público o que é que a gente está fazendo por dois motivos. O primeiro motivo é o incômodo. Se eu tenho esse incômodo de ter que ficar abrindo planilha, coletar dados de diferentes fontes, eu imagino que um gestor de tráfego que gerencia lançamento pago também vai ter, um estrategista que toma decisão diariamente para os seus clientes também vai ter essa mesma dor que eu tinha. E eu acredito que se eu fiz esse sistema e ele resolve uma dor minha, provavelmente ele vai resolver as dores de várias outras pessoas que trabalham com lançamentos pagos. E o segundo motivo é que eu quero documentar essa ferramenta aqui online. Cada funcionalidade que eu adicionar, cada decisão de produto e cada passo, cada dado que o sistema revelar, eu vou compartilhar aqui, sem filtro, sem firula, sem promessa de fórmula mágica. É às claras os meus resultados aqui e o que eu estou construindo no sistema para me ajudar nas tomadas de decisões. E esse é o primeiro vídeo dessa série que eu quero fazer, vários vídeos ainda, que é mostrando o sistema por dentro. Nos próximos eu vou entrar mais a fundo em telas que eu mostrei aqui por cima, certo? E outras funcionalidades na prática, como é que elas funcionam. Se você gerencia lançamentos pagos ou opera tráfego para quem faz lançamento pago e quer acompanhar o desenvolvimento dessa ferramenta, se inscreve no canal porque nas próximas semanas vão sair mais vídeos sobre esse assunto. E se você quer usar esse sistema, quer testar ele na prática, nos seus lançamentos, como eu faço aqui, eu vou deixar um link aqui na descrição com a lista de espera, certo? Quem preencher essa lista de espera vai ter prioridade quando a gente liberar esse sistema para todo mundo usar. Então deixa aqui nos comentários qual é a sua principal dor com o lançamento pago na hora de gerenciar e tomar suas decisões e dicas do que você gostaria de ver nesse sistema. E a gente se vê na próxima.